Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, oficialmente aqui começando a nossa aula de educação ambiental, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui. Estava com saudade de ver a carinha de vocês, para a gente poder ter uma aula mais dialogada, né? Trocar algumas figurinhas aí. Então, hoje a gente vai poder fazer isso juntos, né? A minha proposta na aula de hoje vai ser a seguinte. Eu pedi para que os dois grupos que faltavam por conta do cancelamento das aulas presenciais, né? Ainda haviam dois grupos de equívocos conceituais na educação ambiental para se apresentar. Então, eu consultei as meninas e falei que teria aí por volta de uns 10 minutinhos para estar trazendo um pouco do panorama desses equívocos conceituais que fazia parte do grupo delas, que não foi apresentado, né? Que é a água do mundo vai acabar, esse equívoco conceitual, e o outro equívoco é vamos salvar o planeta Terra, certo? Então, daí a gente vai fazer um pouco dessa dinâmica, para que 10 minutinhos para que os grupos possam apresentar. E depois eu pedi também para a galera da biologia apresentar para nós uma questão aqui mais relacionada com esse contexto do coronavírus, que é um pouquinho quais as características dos vírus, o que a gente precisa saber um pouco mais tecnicamente falando sobre os vírus. E aí o pessoal da bio vai trazer um pouco dessa informação aqui para a gente, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho, dando tempo eu também vou introduzir para vocês um outro equívoco conceitual que quem está rolando um som legal aí? Que é um equívoco conceitual de desenvolvimento sustentável versus sociedade sustentável. Se der tempo, eu começo ele hoje, se não der tempo, a gente aborda na próxima aula, sem problema. O que eu quero fazer no final vai ser orientá-los todos de uma resenha que está prevista no nosso cronograma, porque na semana que vem, a sexta-feira, que é o dia da nossa aula, é feriado. Então, como é feriado na sexta-feira que vem, a gente não vai ter aula, porque a gente vai seguir o calendário, certo? Então, mesmo sendo modalidade EAD, tendo feriado, a gente não vai ter essa aula na semana que vem. Então, eu vou orientá-los da resenha, que a gente vai conversar sobre o conteúdo dessa resenha daqui a 2 semanas. Então, vocês têm 2 semanas para fazer a leitura de um texto e se preparar para a nossa aula dialogada aqui sobre a resenha. Tudo bem? Fechou, turma? Então tá. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu queria saber, a aula vai até as 8h45 mesmo, normal? Pode ser que não. Pode ser que a gente até termine antes, tá? Tá bom. O dia que eu estava na aula com a galera da Bio, o Zoom me deu créditos e passou de 40 minutos. Foi tranquilo. Se nos 40 minutos cair, eu vou mandar no grupo um novo link para a gente voltar e acessar, tá bom? Tá. Vocês têm aula com a pedagogia, depois tem aula com a Viviane. 9 horas, isso. Tá. E a Bio tem aula com a Virgínia no Zoom? Sim. Tá, então fechou. Se a gente terminar antes das 8:45, beleza, tá? Vamos ver como é que vai rolar aqui essa nossa dinâmica, tá bom? Tá bom. Ok. Então, vamos lá. A Júlia já está aí com a apresentação meio engatilhada, né, Júlia? Então, a gente vai, esses 10 minutinhos, para a Júlia, você é quem vai apresentar, mas alguém do grupo pode ir te complementando, sem problema, tá bom? Então, a Evaneide vai começar, a gente vai meio que dividir como se estivesse na sala mesmo, tá bom, Pro? Tudo bem, tá bom. Tá, eu vou colocar aqui Só então. Respondendo aqui, acho que é a Monique que está perguntando da resenha, no final da aula eu oriento direitinho a resenha, tá bom? Pode ir lá. Coloca a apresentação para nós. Desligou o vídeo? Desligou o som, desligou o vídeo, tá?
Gente, eu vou pedir para os outros desligarem o microfone e só a galera que vai apresentar daí que está com o microfone ativo, tá bom? Eu vou desligar o meu também. Vamos pegar a tela, né? Aqui, ó, ela ficou aqui, ó. Então, assim, na tela dela, né? Cadê a Ivaneide? Aqui, ó, virar aqui. Não, você vai ter que ficar, velho. Peraí. Não, porque eu tô na aula, Lívia. Pode falar, Júlia? Pode. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre nosso trabalho, né? A primeira parte aqui, que fala sobre o equívoco que a água vai acabar. Então, na verdade, a água possui um ciclo natural, que faz com que esse bem não acabe. Porém, as interferências humanas podem tornar aproximadamente o planeta Terra possui 70% de água na sua superfície, sendo 97% de água salgada e apenas 3% de água doce. Aproximadamente temos um décimo de água potável no nosso país, onde a maior parte está concentrada na região norte. O consumo irresponsável e exagerado pode torná-lo um bem indisponível e caro. Agora eu vou falar um pouquinho das minhas palavras. Não é só porque a água ela é um recurso, ela não é um recurso finito, parece essa palavra. Ela tem o seu ciclo, né? O ciclo hidrológico, né? E o seu maior no planeta Terra, que na verdade é a água do mar. Ela segue o seu fluxo natural. Porém, mesmo assim, né, falando em relação ao nosso país, que é o Brasil, que é um dos maiores reservatórios do mundo. Mas não podemos ficar só nisso. Nós temos muita água no mundo e não cuidarmos. Porque não é que a água vai acabar, mas ela pode ficar extremamente escassa. Né? E por que isso acontece? Porque os nossos recursos naturais, eles estão se esgotando devido à mão humana, devido a o homem, ele mexe na natureza. E isso acaba prejudicando, né, esse ciclo natural. Então, acaba diminuindo a água. Não que acabe, né, mas ele diminui, né, fica muito fácil. E para resolver esse problema, o, o excesso de água que nós consumimos diariamente tem que ser bem menor. Né? Nós temos que realmente deixar bem menos água, né? Bem menos água no nosso dia a dia, né? Tentando não desperdiçar. E para as outras pessoas, essa consciência de que não é que nunca vai acabar, porque um dia pode ficar muito escasso. Então, a primeira sobre. Bem, Agora eu vou falar a água do mundo ela não vai acabar, mas ela vai. Aí a gente colocou as imagens aqui de uma água totalmente poluída, uma água no copo cheia de resíduos, de impurezas, como se diz. Aí a gente colocou uma frase: cuidando bem da água, usufruiremos de suas possibilidades. Maltratando-a, vivenciaremos suas limitações. Ou seja, se a gente cuidar bem da água, nós podemos usufruir de tudo que ela nos traz, que ela nos proporciona. Porque tudo que vamos fazer, até mesmo no seu livro está falando que quando você compra um sapato, tem água na sua produção, e se a gente maltratar ela, ou seja, contaminá-la, não cuidá-la, a gente vai vivenciar com ela que temos com agrotóxicos
fertilizantes fertilizantes e resíduos animais. Isso acaba matando a vida aquática e estimula o crescimento de algas e bactérias, que soltam várias toxinas impuras na água. Com essas toxinas que estão soltas na água, a água vai ficando com geosmina, que ela fica com cheiro e gosto de terra, que com certeza vai ser muito desagradável quando a gente tem que tomar uma água e ela não tá purinha, ela não tá limpa, ela tá com gosto ruim. É a mesma coisa quando você toma uma água num copo plástico, quando, por exemplo, acabaram de tomar café. Fica com aquele gosto ruim. E a água com geosmina, acredito que ficaria do mesmo jeito. Então, agora eu vou falar um pouco da relação da água com o saneamento básico. Porque como a Júlia falou, que a água não vai acabar, mas ela pode ficar suja, né? Conforme, e qual a relação disso com o saneamento básico? Que, pelo que a gente estava lendo a respeito, fala que menos da metade do Brasil tem saneamento básico. E isso acaba que muita sujeira, dejetos vão para as águas que não tem, sem tratamento. E assim, Júlia, muda o slide para mim, por favor. Daí, assim, a gente vai ter tem um número maior de pessoas usando a água sem o tratamento necessário. Daí eu estava lendo sobre e fala que o governo disse que ele não conseguiria dar o saneamento básico para toda a população, que é cerca de 43% só das cidades que tem tratamento de esgoto. E o saneamento básico significa resolver os problemas básicos de uma cidade. Distribuição de água potável, coleta de tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Porque, como a gente vê na imagem que a gente colocou, quando não tem o saneamento básico, fica igual a primeira imagem, com as águas todas sujas, sem tratamento. E essa imagem aqui, a segunda, eu acho que é da cidade de Franca, que é a número 1, se eu não me engano, no Brasil, que tem o melhor saneamento básico. E aí a gente vê a importância, né? Porque aqui como traz a imagem, de um lugar que não tem o saneamento para outro que tem. E a água, como a Júlia já falou também, que ela não vai acabar, mas a gente pode ficar com uma água suja. E sem o saneamento, estaria... meu Deus, fugiu a palavra. Estaria ajudando mais, né, para que isso acontecesse mais rápido. Fugiu a palavra. Aí, acho que é isso. Sobre o saneamento básico. Aí, deixa eu ver. Vamos lá, temos um vídeo. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, menos da metade do Brasil tem acesso à coleta de esgoto em casa, e a grande parte desse esgoto não é tratado. Sendo assim, essa água suja é lançada em rios e represas, estragamos ainda mais a água que poderíamos consumir, que é o que eu já tinha falado. E agora... Pode mudar, Júlia. Aí, pode trocar. Aí Tá, agora eu vou falar desmatamento. um pouco. Agora eu vou falar um pouco sobre o desmatamento. A escala do desmatamento afeta o ciclo hidrológico, porque a água ela precisa da chuva. Então, com esse desmatamento crescente da Amazônia, estão acabando com o ciclo de chuva que trazia umidade do norte para o resto do país. Então, com isso, o consumo de água está aumentando e o volume de chuva caindo. Então, quanto mais a gente consome água,
mas a gente precisa de água. Então, com a falta de chuva, aí a água pode se tornar escassa, né? Porque a água precisa da chuva. Pode mudar, Júlia. A água precisa da chuva, Ana Júlia? Não. Ai, Bruno, não sei falar. A água Qual que precisa é o da certo? chuva ou você está falando de floresta, né? Isso. É. Ou a A floresta. floresta precisa da chuva. E a chuva também precisa da floresta? Sim. Sim, claro. É. E aqui a gente colocou algumas curiosidades sobre a água que a gente não vê, que a gente consome sem perceber. Então, por exemplo, um quilo de arroz é consumido 2.500 litros de água. É coisa simples assim do nosso cotidiano que vai muitos litros de água. Então, aí a gente tem que pensar a relação do consumismo também, né? Por exemplo, a gente pensar o que a gente precisa realmente antes de comprar. Por exemplo, se não ser consumista, não ser muito consumista, porque isso também afeta a água. Agora é Yara. Muda o slide? Peraí. Foi. Então, para finalizar, não se fala a água do mundo vai acabar, ela vai se tornar escassa. Vai ter muita pouca água, vai se tornar indisponível em alguns lugares do Brasil. E cara também, porque transferência da água para outras partes do Brasil é muito cara. Então, a solução seria tratamento de esgoto, preservação ambiental, reconhecer o problema e o consumismo. E é isso. As referências bibliográficas. Essa autora que a gente convive com ela. E as imagens do Google. Ok. Muito O bem, nosso meninas. grupo. Alguém do grupo gostaria de complementar alguma coisa do que foi dito? Acho que tá. Não? Essa parte que foi da água virtual, aqui foi a Yara já que falou da água virtual, né? Ou foi a Ana Júlia agora? Foi a Ana Júlia. Ana Júlia, ainda a última parte da Ana Júlia, né? Vocês já conheciam sobre esses dados, essas informações sobre água virtual? Não, a gente descobriu pesquisando sobre água mesmo. Isso, deixa nesse slide um pouquinho, por favor, Júlia. Quero só reforçar isso com vocês, né? Então, vamos pensar uma coisa. Se a gente descobriu, então, que, como as meninas trouxeram, né, que a água do mundo não vai acabar, porque existe um ciclo da água. E por conta desse ciclo, a gente tem a manutenção da quantidade de água no nosso planeta. Só que a gente sabe que 97% dessa água é salgada, não pode ser consumida. Desses 3% que sobram, 2% estão nas geleiras, no Polo Norte e no Polo Sul, e 1% só de água para abastecer toda a população do planeta. Isso arredondando, né, gente, ainda, falar 1%. Vamos pensar nesse 1% que, além de todas as questões voltadas para o saneamento básico que foi colocado aqui por vocês, né? Então, tem a gente fazendo xixi, a gente fazendo cocô, a gente gerando todo tipo de esgoto na nossa casa. Isso, quando não é tratado, vai e contamina a água, né? Então, esse 1% de água que a gente já tinha, ela ainda continua existindo enquanto água. Só que é possível de ser consumida? Não. Então, você vai reduzindo desse 1%. Né? Populações crescendo, as demandas crescendo cada vez mais. E essa ideia da água virtual, ela é excelente, muito didática para a gente pensar. Por quê?
Por exemplo, se a gente vai ao supermercado e tem uma promoção de frango, e aí então eu vou comprar muito frango, porque está na promoção, está barato. Só que aí a gente vai ver, e aí vai até perder, porque eu não tenho prática de congelar a carne. Ganhei um upgrade aqui no nosso tempo, olha que maravilha. Eu não tenho tempo... Ih, peraí, saiu a tela aqui. Eu não tenho tempo de... Eu não sei congelar a carne e acaba aqui perdendo a carne de frango. Quando você compra alguma coisa e você perde, você está perdendo o quê? Água também. Porque são 3.700 litros de água para produzir 1 quilo de frango. 1 quilo. Maria Cristina, da onde sai tanta água para 1 quilo de frango? Porque eles consideram, desde que nasceu o pintinho, desde que esse pintinho cresceu, a água necessária para produzir a ração que esse pintinho vai comer, a água necessária quando vai para o abate, quando vai higienizar essa carne, tudo isso está sendo considerado, né? Então, é importante para a gente pensar que essa água está no ciclo de produção. Aqui, esse painel está falando só da água virtual para coisas que a gente se alimenta. Mas as outras coisas que a gente consome, por exemplo, para produzir uma camiseta de algodão, são necessários, em média, uns 4.000 litros de água para produzir uma camiseta de algodão. Para produzir um par de sapatos de couro, são necessários 8.000 litros de água. Então, quanta água foi necessária nesse processo de produção, né? Por isso que quando a gente vai falar da questão do consumismo, tem uma relação direta com o uso racional de água, né? E consumismo, as pessoas às vezes acham que é só o banho, né? A torneira não ficar aberta. Isso. Exatamente, Yara. As pessoas acham que, então eu tomo banho rápido, não desperdiço água na minha casa, mas vai lá ver, eu tenho um monte de sapato comprado, tenho um monte, ou compro comida em excesso e perde, eu tenho que jogar fora, né? Então, tudo isso também é fazer uso consciente da água, não é só tomar banho rápido, não lavar quintal, etc, etc. Certo? Na semana passada, a atividade que eu havia pedido era que vocês fizessem a leitura desses 2 capítulos do livro, que a gente não sabia direito como é que também eu ia usar o Zoom, enfim. E o vídeo que eu pedi que vocês assistissem foi um vídeo que eu produzi em 2013 para orientação para os professores, que por mais que, nossa, é 2013, mas as informações sobre a água e essa dinâmica da água ainda são muito atuais, tá? Porque esse dado enquanto água no mundo é a mesma quantidade, desde que o mundo é mundo, né? E esse nosso uso e a escassez. Então, essa escassez que as meninas trouxeram não é uma escassez de que vai acabar, vai diminuir a quantidade de água no planeta, mas vai diminuir a quantidade de água potável e limpa, né? Então, a gente está falando de qualidade de água, porque tem o ciclo da água. E do que adianta chover num lugar e que o manancial, que o rio já está todo contaminado? Adianta de alguma coisa? Não tem esgoto, não tem esgoto tratado e vai chover lá. Ai, tem água, tá chovendo, mas tá chovendo num rio todo poluído. Desculpa, quem que estava falando? Igual você... Eu. É igual você fala no último parágrafo, no último trecho do equívoco da água, que tá falando que adianta chover em um manancial contaminado. Não é que os seres vivos simplesmente precisam de água para viver. Precisamos de água doce e de qualidade para podermos ter qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Então é água, tem que ter a água doce e de qualidade, né? Então essa é a nossa relação. Manda um salve lá, Ana Júlia. Muito bem. Batendo palminhas para o grupo agora. Todos aprenderam a bater palminhas aí para o grupo? Palminhas para o grupo. Vai lá na carinha dos retcons aí, batendo palminha para o grupo. Muito bem. O outro grupo agora que vai falar do Vamos Salvar o Planeta, Ana Júlia.
Põe o slide aí. Agora a outra é Ana Põe Júlia, o né? slide. Quem é que vai... Cláudia, você que tá com os slides aí? Não sai fora, não. Então, Pro, eu tô com os slides, mas o Charles tá tentando pôr aqui pra mim. Eu ajudo. Vamos lá. Já tá minimizado? Pera aí. Pera aí, Pro, ele tá mexendo aqui. Espera. Mas vai... Você tá no celular? Ah, vai no computador do Charles lá, é isso? Alguém pode me ajudar? Eu? Eu vou ajudar você. Ô, Charles, Assim. minimiza. Tá minimizado já? Tá aberto e Viu? minimizado? Calma. Calma. O vídeo, ele tá abrindo e fechando sozinho. No meu computador. Eu não consigo ficar ao vivo com vocês. Ah. Mas vamos Sabe se é tentar. configuração? Mas vamos tentar. Que eu tô numa máquina, a Cláudia tá na outra. Na máquina da Cláudia, que tá o slide, eu não consigo. Posso tentar baixar na minha máquina aqui. Não, mas então tem outra pessoa do grupo que tá com o slide? Cadê Cláudia? Eu tô aqui, Pro. Isso. Você tá no computador, Cláudia? Eu tô no celular, porque no computador eu não consigo. Tá com defeito, eu não tô conseguindo acessar direito. Tem mais alguém do grupo que tá com a apresentação? Eu, Pro. E você tá no computador, Isamara? Tô, mas eu não sei fazer, Pro. Se puder Eu explicar. ajudo. Você tem que abrir e minimizá-lo. Tá, peraí, só um minuto. Isso, sai aqui do Zoom. Uhum. Eu acho que daqui 3 minutos vai encerrar. Então, tipo, eu vou ensinar a Isamara, a gente vai encerrar e o grupo começa a apresentar já na nova chamada que nós vamos fazer, tudo bem? Pro, Ah. eu vou enviar no WhatsApp do Charles. Não, calma, a Isamara vai abrir no dela. Manda aí, não precisa falar agora, manda aí. Na verdade, vocês dois podiam estar no mesmo computador agora, né, também. Eu também falei pra ele, Pro, mas... Ai, meu Deus. Peraí. Abriu, Isamara? Não tá. Ai, calma aí, Pro. Só um minuto, tá quase. Espero. Abriu agora o PowerPoint. Ótimo. Então, volta para o Zoom aqui. Uhum. Quando você mexe o cursor, aparece a barra de ferramentas aí embaixo, né? O Mute, Sim. Stop, e tem um verdinho chamado Share Screen. Clica nesse verdinho e ele vai aparecer tudo que está minimizado para você, não apareceu? Sim. Aí você clica na sua apresentação. Foi? Já vai. Aê, perfeito. Tá bom? Tá. Então, nós vamos combinar o seguinte, eu vou encerrar essa e a gente já inicia a outra. E agora você já aprendeu como faz, é só deixar ele minimizado aí. Tá bom? Tá. Obrigada. Então, até já, turminha. Tô encerrando e já vou mandar no WhatsApp o novo link, tá? Obrigada, viu? Pronto, Isamara? Calma aí, Pro, que eu tô perdida aqui. Volta no Zoom. Clica no verdinho lá embaixo. Isso. Pronto. Foi? Foi. Agora, clica aí como se você fosse apresentar a tela cheia do PowerPoint, sabe? Para mim já tá assim, Pro. Não. Você foi no lugar errado. Lá embaixo você tem que ir. Abre de novo. Vai no verdinho de novo. Seleciona o arquivo de novo. E agora? Agora, lá embaixo, no vermelhinho da sua apresentação aí, ó. Lá, do slide 1 de 23? Não, para cá, no canto... Tá, tem outros caminhos. Ó, clica no slide mesmo. Tô nele.
Então, ó, aqui no canto inferior direito, depois dessa telinha aqui, Achei, ó, 74%, não sei o que, tem o tela cheia aqui. Depois do sinal de menos, ao lado do sinal de menos. Aqui, peraí. É que tem outra notificação que tá tampando aqui pro enxergo. Tá. Alguém, gente, outro caminho para ficar é lá no apresentações de slide, gente. É isso? Aí foi. Foi, né? Beleza. O nosso trabalho foi, temos que salvar o planeta Terra. Por que é um equívoco? Porque não é o planeta que está em perigo. E sim, somos nós, porque o planeta vai continuar. Quem vai sofrer as consequências de tudo que a gente está causando a ele somos nós mesmos. E peraí, daí aqui, ó, de acordo com os estudos geológicos, a Terra possui cerca de 4,5 bilhões de anos. E quem foi o primeiro ser a habitar o planeta Terra? Que foi os dinossauros. E viveram entre cerca de 215 e 65 milhões de anos atrás. Há cerca de 66 milhões... Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Eles não foram os primeiros, eles foram os primeiros grandões, mas não que eles tenham sido os primeiros. Os primeiros seres vivos foram seres unicelulares, bactérias pequenininhas, tá? Então, eles são os primeiros grandes, digamos assim, tá? Mas não que eles foram os primeiros a habitar o planeta. Pode continuar. Há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento catastrófico ocorreu na Terra e ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros. Aí, pronto, daí o vídeo as meninas estão explicando também, tá? Depois daí que vai mandar no grupo. Daí tem o Homo sapiens residem no planeta Terra há aproximadamente 30 mil anos. Daí tem aqui a evolução. E atualmente somos 7 bilhões de seres humanos habitando no planeta Terra. E todos precisam de um lugar para viver com uma boa qualidade de vida. O que é necessário para a nossa sobrevivência? O alimento, saúde, lazer e ar puro. E o que a gente precisa fazer? Temos que poupar, porque senão não teremos mais saúde, devido a todos os problemas que a gente está causando. Alimento não vai ter mais. E somos nós, os seres humanos, que afetam desfavoravelmente a nossa própria casa. E a gente se acha superior, que o planeta tem que suprir todas as nossas necessidades e que nós vamos salvar, tipo assim, a gente é superior às outras espécies. E não, quem mais destrói o planeta somos nós mesmos. Os humanos consideram que o planeta e tudo que há nele veio para servi-lo, que tudo é para a satisfação das suas necessidades. Sendo assim, sempre desejando ser o centro do universo. Aí tá, eu achei bem bacana essa imagem, que é do ego e o eco, né? Quando o seu sapato apresenta algum problema, você leva para consertar ou compra um novo? Mesmo que ele não tenha problema nenhum, a gente é muito consumista. Tudo, e também tem que a mídia tem uma grande culpa nisso, porque das propagandas incentiva muito o consumismo elevado, né? O mesmo devemos pensar... Desculpa. Ai, pro, agora como que eu volto? Professora, seu áudio tá mudo. Obrigada, Monique. De nada. Obrigada.
Isso, esse caminho também é possível. Mas eu no celular não me acompanha. O mesmo devemos pensar quando se trata do nosso planeta. Você conserta ou compra um novo? A resposta é óbvia, pois não podemos adquirir comprando um planeta novo, e sim restaurando o mesmo. Se mantermos nossos hábitos atuais de consumo, na alimentação, roupas, água, aparelhos eletrônicos, entre outras, precisaríamos de 3 a 5 planetas Terra para atender às vontades da população. O que precisamos realmente é escolhermos um novo caminho, uma mudança de hábito. E como as indústrias ocasionam os estragos ambientais. Além de poluir, que é o que faz muito, a extração da matéria-prima, tipo assim, exige muito, não consegue refazer como que fala? Os recursos. Não dá conta de se refazer. A velocidade da extração é muito maior que a velocidade do planeta recompor esses elementos naturais, né? E também, daí no caso, porque a gente compra e tudo é muito descartável, daí produz é muito exagerado. E a indústria petrolífera, que também ela destrói muito, usam procedimentos que ocasionam um desequilíbrio na vida aquática, principalmente a dos fitoplânctons, que é a principal fonte de oxigênio para a atmosfera do planeta. Aí tem a zona morta, que é a vida asfixiada. As zonas mortas são grandes extensões de água que contêm pouco ou nenhum oxigênio. Daí aqui mostra os gráficos e a poluição. E por que o termo temos que salvar nosso planeta é incorreto? O planeta Terra não está em perigo, porque haja o que houver, ele continuará aqui, existindo. O certo seria dizer que nós, seres vivos, temos que nos salvar. Somos os principais responsáveis pelos acontecimentos e mudanças que o mundo está sofrendo. E se continuarmos assim, não apenas os animais, como seres humanos e vegetação acabarão morrendo, sobrando apenas o planeta. Aqui, devemos nos unir e criar um sistema que não desperdice os recursos naturais do planeta, nos basear na sustentabilidade. E daí eu procurei que a sustentabilidade, que vem do grego, do latim, sustentar, sustentare, e significa sustentar, que é apoiar, conservar e cuidar. E se a gente não se unir, não adianta, porque até no capítulo do livro fala que é muito difícil a educação, tipo, a gente mudar o pensamento, isso e aquilo. Só que se a gente não fizer isso, achar que é fácil, a gente nunca vai conseguir, a gente vai acabar desistindo, porque é uma coisa muito difícil para a gente conseguir fazer. E tem também aqui, só um minuto, que fala que da desigualdade, que enquanto a gente não trabalhar primeiro a desigualdade social, a educação, a saúde, as oportunidades, não conseguiremos pegar para esse lado do problema. Reflita, reduze, reutilize, recicle, respeite, repare, repasse, responsabilize-se. Já tem 8 R's agora, tá vendo? Ó, partimos de 3, no outro grupo chegamos no 8 R's já. Uhum. Tá. É isso, mais ou menos. Tudo bem. Alguém do grupo gostaria de complementar alguma coisa que a Isamara falou? Não quer. Ninguém? Elas, acho que a maioria não está conseguindo entrar, Pro. Tá. Então, pode fechar a apresentação, por favor. Eu vou complementar algumas coisas, tá bom, Isamara? Do que você trouxe, parabéns pelo que a sua explanação que você fez aqui. E essa linha de raciocínio que a Isamara trouxe, é essa que a gente precisa problematizar, né? Eu tenho também um slide aqui, que eu queria aproveitar também para
mostrar algumas coisinhas, só para complementar um pouco disso que a Isamara trouxe. Que é essa ideia aqui, né? Veja só, um monte de... Vai aparecer aí para vocês, um monte de capa de revista, né? Com esse slogan, vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Se vocês olharem até aqui na minha garrafinha, está escrito também, ó, de gole em gole, eu ajudo a salvar o planeta. Para vocês verem como essa concepção está super presente, esse equívoco está muito presente na nossa vida, né? E parece que é uma coisa tão inocente, né? Ah, mas gente, é uma corrente, todo mundo se une, vamos salvar o planeta. Mas o que ele tem por trás dessa visão é exatamente como a Isamara trouxe, né? O ser humano, a partir dessa fala, ele está baseado numa epistemologia, numa base filosófica de que o homem é o centro de tudo do planeta e que a gente consegue salvar o planeta, né? Só que para a gente pensar se a gente consegue salvar o planeta, sabe aquela imagem do planeta tristinho, assim, morrendo, né? Para a gente conseguir salvar o planeta, a gente também tem que pensar, mas pera um pouco, quem é maior do que quem aí para salvar o quê, né? Há quanto tempo nós, Homo sapiens, estamos aqui no planeta, né? Os cientistas, eles... eu até, se a gente tivesse uma aula presencial, eu faria uma dinâmica com vocês, né? Mas eu só vou reforçar aqui o que as meninas trouxeram, né? O Homo sapiens, alguns estudiosos trazem aí de 150 a 300 mil anos do surgimento do Homo sapiens, que é a nossa espécie hoje, né? Alguns cientistas até dizem que hoje nós somos Homo sapiens sapiens, que já somos uma evolução, né? Mas vamos trabalhar com a ideia de Homo sapiens mesmo. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nós, enquanto espécie de Homo sapiens, vamos arredondar que nós estamos aqui há 300 mil anos. Os dinossauros, como o grupo trouxe, eles viveram e dominaram o planeta Terra por 65 milhões de anos. Eles dominaram por 167 milhões de anos e já desapareceram há 65 milhões. Então vejam comigo, os dinossauros viveram aqui por 167 milhões de anos. Evoluir, todo o seu processo evolutivo, tá, minha gente? Eles desapareceram. Nós estamos aqui há 300 mil anos. Nós não chegamos nem a 1 milhão de anos. E eles viveram 167 milhões de anos. E a gente acha que nós somos dono do planeta, que tudo aqui está para nos servir, né? Existe, e aí existe um termo que é o antropocentrismo, que é um sentimento ou uma visão, na verdade, não um sentimento, mas uma visão do homem como centro do universo, como centro do planeta Terra, né? E esse valor, ele não está ensinado muitas vezes de maneira tão explícita para a gente, mas ele está ensinado nas entrelinhas, né? E o antropocentrismo como um valor, como uma visão, ele está muito presente nos discursos religiosos também. Eles reforçam esta ideia, né? E aí a educação ambiental, ela precisa ajudar a desconstruir esta ideia. Nós somos mais uma espécie de ser vivo que habita esse planeta. Nós somos mais um inquilino desse planeta. Nós não somos dono de nada, na verdade, né? Então, para a gente, as ameaças, nós somos seres vivos muito frágeis. Vejam, os vírus como uma ameaça, o que está fazendo com toda essa organização social que a gente vive, né? Então, eu costumo dizer que um terremoto que aconteça no planeta, alguma situação mais extrema, mostra toda a fragilidade dessa espécie, que conseguiu evoluir tudo que evoluiu, graças ao uso de ferramentas e elementos externos, porque se dependesse só do nosso corpo,
A gente não tem uma carapuça, a gente não tem nada que nos proteja tanto, né? Então, nesse sentido que, quando a gente tem o antropocentrismo como um valor muito arraigado, a gente usa e abusa de todos os elementos naturais, partindo da ideia de que tudo está aí para nos servir mesmo, né? A partir do momento que a gente desconstrói e questiona o antropocentrismo como um valor estruturante da nossa sociedade, a gente vai se colocar naquela imagem muito boa que o grupo trouxe, para manter o meu ego, que aí essa ideia de antropocentrismo, eu me coloco como no topo da pirâmide, como se tudo tivesse aos meus pés para satisfazer as minhas necessidades. Quando eu quebro essa ideia, eu venho para a ideia do eco. Eu sou mais um nesse rol de seres vivos que dependem do equilíbrio dinâmico do planeta para eu viver, né? Então, assim, que nós vamos salvar o planeta Terra, isso é um equívoco muito grande, porque a gente pode desaparecer, assim como os dinossauros desapareceram e foram extintos, a espécie humana como mais uma espécie de animal que vive no planeta Terra, né? Outra coisa, às vezes as pessoas, quando são chamadas de animal, acham isso uma ofensa. E a gente tem que desconstruir. Não é ofensa nenhuma, porque os Homo sapiens são mais uma espécie de animal que vive no planeta Terra. Nós somos uma espécie de mamífero que vive aqui. E nós corremos o risco de sermos extintos, assim como as outras espécies também foram extintas, né? Então, é uma ilusão achar que há 300 mil anos a gente tem condição de não ser extinto no planeta. Sim, temos total condição de sermos extintos. Então, meus amigos, nós não vamos salvar o planeta Terra. O que nós temos que lutar é para manter o equilíbrio dinâmico que nos dá condição de vida para a gente se manter vivo no planeta. Então, o que tem que ser salvo? O que tem que ser salvo é a vida no planeta. Ah, tem que salvar então o homem. Se a gente ficar falando que a gente tem que salvar o homem, a gente ainda está numa visão antropocêntrica. A gente tem que salvar a vida e o equilíbrio dinâmico de vida do planeta, porque é esse equilíbrio dinâmico que nos dá o oxigênio, a água de qualidade, que nos dá alimento, que nos dá o clima, da temperatura necessária. Vocês estão entendendo que existe essa inter-relação direta? Né? Então, desconstruir essa ideia de vamos salvar o planeta é ponto essencial na construção de uma cultura de sustentabilidade. Tá certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Se alguém tiver, fala oi pro eu. Não? Então, beleza pura. Sim, pode falar. É sobre nós devemos, então, no caso, ter uma diferente sobre como somos o seu áudio não está tão bom. Você está usando fone ou não? Não? Então, isso, só um pouquinho mais pertinho. Isso. Assim, então você fala que nós, seres humanos, temos que se sentir inserido dentro do planeta. E não assim que somos donos e não que somos superiores, nem nada disso. Eu vou usar todos os recursos desse planeta porque é infinito. Porque tem gente que acha que isso, eu vou usar mesmo, porque sempre vai ter água, sempre vai ter isso, sempre vai ter meu conforto. Então, na verdade, nós temos que mudar a nossa mente em relação a isso, é isso? Sim, sim. E uma outra coisa também, desse exemplo que você está trazendo, que é muito presente quando eu disse que nos discursos religiosos reforçado esse valor do antropocentrismo. Porque, olha, Deus criou a Terra, aqui eu não estou colocando em questão os mitos de origem da vida no planeta, mas Deus criou a Terra para o homem. Deus criou o alimento, as plantas para o homem se alimentar.
Deus criou os animais para dar o leite, a carne para o homem se alimentar. Então, esse discurso religioso alimenta em muito a ideia de que tudo que existe no planeta foi criado para nós. E não foi criado para nós, né? O planeta está aí há 4,5 bilhões de anos e a nossa espécie está aqui há cerca de 300 mil anos, né? Então, nós estamos falando de todo um processo evolutivo no qual a gente tem que se entender como mais uma espécie, numa visão horizontal de relação e não numa visão vertical, que a gente está aqui na ponta, né? A gente está no patamar aqui, de igual para igual, certo? Todos os animais são diferentes no planeta, todos, né? O que fez com que agora a espécie humana esteja dominando foi uma capacidade de articulação dos diferentes seres e do uso de ferramentas, do uso de a cocção de alimento, que fez com que a gente gastasse muito menos energia para comer e sobrasse energia para ter uma evolução cerebral maior para nós, né? Mas não significa que nós somos uma espécie superior às outras, até porque a gente depende do equilíbrio das outras, né? Porque, veja bem, por exemplo, morreu um monte de sapo por conta da tragédia de Mariana, da barragem que se rompeu, lama, morreu um monte de sapo. Morreu um monte de sapo. O que os sapos comiam? Se alimentavam? Se alimentavam lá dos coisinhos dos mosquitinhos, né? Dos mosquitos. E aí, como não tinha mais o que comia o mosquito, os mosquitos se desenvolveram pra caramba. Se desenvolveram pra caramba, os macacos passaram a ter mais febre amarela. Os mosquitos viraram o hospedeiro da febre amarela. Os mosquitos picaram a gente nas cidades. E aí o que aconteceu? O desequilíbrio lá da quantidade de sapo trouxe um monte de morte para o ser humano aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo esse raciocínio? Né? Dessa inter-relação direta que, para que o Homo sapiens tenha condição de vida, precisa ter a melhor forma de equilíbrio do planeta, vai trazer a melhor forma de equilíbrio e desenvolvimento para a nossa espécie. Tá? A galera da pedagogia, presta atenção numa coisa. Para bio, a gente fica falando de Homo sapiens, espécie, para eles já é uma coisa que eles ouvem mais. Para nossa formação pedagógica, né, de pedagogos para trabalhar com educação infantil e fundamental 1, às vezes a gente acha que é muito complexo falar em Homo sapiens com as crianças, mas não é. Eu, com o meu segundo ano, toda vez que eu tenho oportunidade, que eu estou falando de qualquer outra espécie de animal, eu falo, vocês sabem que a gente também é um animal? Sim, nós somos da espécie Homo sapiens. A Pro é uma fêmea da espécie Homo sapiens. O Adriel, por exemplo, eu pego uma criança e falo assim, o Adriel é um macho da espécie Homo sapiens. Então, nós somos mais uma espécie de animal. Ponto. Não fico trazendo texto, não fico trazendo vídeo, não fico insistindo nisso. Dali a 2 semanas, sei lá, um outro contexto de aula, que eu estou falando de outra espécie de animal, estamos falando de água, que os seres vivos precisam de água. Daí eu falo, o gatinho precisa de água, o macaco precisa de água, o elefante precisa de água, e nós, seres humanos, a gente precisa de água? Precisa. Qual mesmo é o nome da nossa espécie? Aí eles começam, Homo sapiens, né? Então, nos contextos que a aula permite, eu trago essa informação. Então, eles já vão crescendo com essa ideia e com esse vocabulário. A galera da bio, isso é alfabetização científica. Eu já vou trazendo um vocabulário específico da ciência para as crianças desde o ensino fundamental 1.
certo? Então, eu não vou ficar trazendo o conceito de Homo sapiens, mas eu vou trazendo devagarzinho e eles vão se acostumando com essa palavra e o que isso significa, tá certo? Então, essa questão de vamos salvar o planeta tem que cair por terra e nós temos que salvar a vida no planeta e o equilíbrio dinâmico dessa vida. Ok, galera? Perfeito? Então, tá bom. Pronto, Sim. isso que você falou do desequilíbrio ambiental, né? Também tem a questão das queimadas, né? Cobra, essas coisas também, né? Sim, sim. Acaba prejudicando. Isso aí. Por exemplo, não pode. Aparece uma lagartixa na casa, já quer matar a lagartixa, né? A lagartixa tem que ser nossa amiga. Quando aparecia, aqui no apartamento não aparece, mas quando eu morava na casa da minha mãe, virava e mexia, tinha lagartixa. Eu super curtia. Porque é importante, porque ela vai comer os mosquitinhos, vai comer os outros bichinhos e vai dar esse equilíbrio dinâmico para nós, tá certo? Eu acabei de perceber aqui que a gente vai ter mais 10 minutos. Então, o que eu vou fazer agora aqui com vocês? Eu não vou... não, agora é a galera da biologia que vai falar sobre os vírus, não é isso? Trazer para a gente um pouco o que são os vírus, o que é a diferença do vírus da bactéria, em linhas gerais, para que a gente também tenha esse vocabulário científico na nossa compreensão enquanto educadores, o que é o coronavírus, por que é preciso lavar a mão? Qual que é a ação do sabonete, qual que é a ação do álcool que mata o vírus, enfim, né? Quem é que vai trazer essas informações para nós? Eu escrevi algumas coisas, professora. Tentei simplificar para tentar explicar melhor. Manda ver. Eu também fiz um pequeno resuminho. Perfeito. Tá. Algum de vocês quer usar alguma imagem também para colocar aqui? Não faz. Eu não tenho imagens nenhuma. Tá. Fiz mesmo mais explicativo mesmo. Beleza. Eu coloquei duas imagens. Tá. Então, a Daiane podia começar falando e o Charles coloca a imagem enquanto isso, pode ser? Tá. Pode ser. Então, vá. Bom, então, primeiro a gente tem que entender a questão de um equívoco, né? Que a gente está até conversando sobre bactérias e vírus, né? Que muitas pessoas que não têm esse conhecimento ainda acham que se tratam das mesmas coisas e têm muitas particularidades. Então, primeiro a gente tem que entender a questão das bactérias. Bactérias são considerados seres vivos, né, que possuem uma célula. Eles nem sempre são parasitas, muitos são para benefício também, principalmente do ser humano, né, na flora intestinal, enfim. E os vírus, eles já são classificados por alguns pesquisadores como não ser vivo, então ele não é considerado, ele é considerado uma partícula infecciosa, tá? Então o vírus, falando um pouco sobre as características deles, os vírus, eles não possuem células, são formados por ácidos nucleicos, né, que são o RNA, o DNA, e que são protegidos por proteínas. E essas proteínas, elas são revestidas por lipídios, então lipídios são gorduras, tá? E a importância, então, que a gente estava falando sobre, que muita gente não sabe, sobre por que lavar as mãos, higienizar com o álcool, enfim. Espera um pouquinho só, Daiane, peraí. Charles, você consegue colocar aquele Word que você me mandou? Só para quando a Daiane está falando, mostrar a paredinha dos vírus, para a gente mostrar os lipídios, está nessa paredinha, sabe? Só um minutinho, Daiane. Vou tentar aqui, peraí. Mas então vai, Daiane, continua enquanto ele já vai tentando colocar. Então, como eu disse, né, então eles são compostos por
ácidos nucleicos, que é o RNA, o DNA. No caso do coronavírus, seria o RNA, tá? E esses vírus, eles são revestidos por proteínas e ele tem um que é chamado de envelope, que são capas de gordura, né? Lipídios. E esses lipídios, no caso do coronavírus, eles são umas estruturas que nós denominamos espículas, né? Que são umas pontinhas como coroas, por isso até o nome de coronavírus, pela semelhança, né, de coroas dessas capas de lipídios. E o que acontece? Esses lipídios, essas espículas mesmo, elas facilitam a entrada do vírus na célula. Tá? Na célula, tanto a célula eucarionte, né, que é de humanos, mamíferos, animais, enfim, quanto também eles podem entrar em células unicelulares de bactérias. Tá? Então, os vírus, eles são obrigatoriamente parasitas. E por que, então, a questão de higienizar as mãos, higienizar com sabão, álcool, enfim? Eu queria dar até uma explicação que seria mais didática, como, por exemplo, quando nós estamos lavando as louças e a gente tem um prato lá com gordura. Se nós lavarmos só com água, essa gordura não vai sair, certo? Então, o que a gente precisa? Do detergente para fazer a quebra dessas gorduras para higienizar o prato. Então, aí ele não vai ter mais essas gorduras, vai estar limpo. É a mesma coisa a questão das nossas mãos. O que acontece? Que ao lavar as mãos, o sabão ele vai fazer uma ligação molecular, ou seja, esse sabão ele vai se ligar na água e na gordura. Então, essa ligação vai fazer com que haja a quebra dessa gordura, que é formada, né, pelas capas de revestimento do vírus, assim impedindo com que ele se prolifere, né, com que ele continue ali, quebrando, então, a capacidade dele de interferir nas células, tá? Acho que deu para entender um pouquinho sobre isso, né? Sim. Então, essas imagens também que estão colocadas aqui, vejam, tem o vírus da gripe, que é o mais parecido agora com o corona, né? Isso, essa mesmo. Isso. Aí a gente tem alguns essa tipos parede, de né? Então veja, quando ela estava falando as paredes são compostas de lipídios. E como ela estava falando, lipídio é gordura. Então, quando você está lavando a sua mão, é exatamente o efeito do detergente lavando a louça, né? Você quer completar, Charles? Pode ser. Na verdade, é quase tudo que a Daiane falou, né? Na verdade, nós dois nem se comunicou, porque foi corrida, não deu tempo de um comunicar com o outro. Acabamos fazendo quase a mesma coisa. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês, ó. Vírus, bactéria. Vou começar pela bactéria. A bactéria tem um organismo, tem uma Mas, membrana. Charles, deixa eu te falar uma coisa. Mas a Daiane, ela já trouxe essa coisa. Se você falar, vai ficar repetido do que ela falou. Eu quero mais se você complementa alguma coisa do que ela já disse. Não, o que eu posso mostrar aqui, eu mostrei o vírus, agora eu posso mostrar a bactéria. Isso. O que diferencia é que a bactéria é considerada ser vivo e os vírus, por muitos cientistas hoje, não é mais considerado ser vivo, que já foi um dia considerado, né? A bactéria tem algumas características que a Daiane não colocou relacionadas ao ambiente, que ela consegue viver na presença de oxigênio e também sem a presença de oxigênio. Tá? Só para complementar isso. Essa é uma figura de uma bactéria. Tá? Só para vocês terem noção da bactéria e do vírus. E mais embaixo está uma estrutura de vários vírus. Isso. E os dois são patogênicos. Tanto o vírus como a bactéria. Uhum. E o que a gente discutiu na nossa aula, gente, da biologia, foi um estudo de caso em cima de uma situação que estava todo mundo querendo comprar sabonete antibactericida.
não foi? E aí, o que a gente estudou? O sabonete antibactericida vai necessariamente ser mais eficiente contra o coronavírus? Não, não será. Porque ele vai fazer a função assim como os outros sabonetes fariam, que é a quebra das ligações, né? Quebra da paredinha lá do vírus, né? Mas ele vai matar outras bactérias, ok, ele é bom, né? Mas você não precisa comprar o antibactericida para funcionar. Qualquer outro sabonete tem a mesma função, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que aqui está informando que daqui 1 minuto vai acabar. E aí eu queria orientá-los sobre o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem. Chamo mais uma só para orientar ou passo orientação no grupo do WhatsApp? Vai falando, pô. Se parar, você fala outra. Chamo outra para dar essa orientação? Acho que é melhor. Então, beleza pura. Então, vamos lá. Então, primeiro, palmas. Ah, não batemos palma para o grupo do... Vamos salvar. Então, gente, para finalizar, eu vou dar orientação para um trabalho que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão fazer uma resenha, um texto, que já está no portal desde o início do semestre, que eu já tinha disponibilizado para vocês. É um texto de um autor chamado Sandro Totto, tá? Esse texto, inclusive, ele tem um nome longo, Educação Ambiental, desde um olhar para nós mesmos. A educação ambiental que desejamos desde um olhar para nós mesmos. É um nome longo do texto. Ai, que crochê. Faz um panorama muito bacana, que eu quero que vocês prestem atenção em 2 aspectos que ele vai trazer do texto, tá? Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque às vezes a gente começa a fazer uma resenha e no começo do texto dá um puta gás e no meio pro fim acaba a nossa energia. Mas é do meio pro fim que tem coisa importante lá do texto também, tá? Então, ele vai trazer para nós um panorama que ele vai tentar desmistificar, continuando nessa pegada dos equívocos, né? Da ideia de que existe uma coisa, de que uma coisa é meio ambiente e outra coisa é sociedade. Ele vai tentar trazer o que é a ideia do socioambiental, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso quando ele vai falar do socioambiental. Mas a segunda coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é que ele vai dizer que existem várias educações ambientais. Não existe só uma educação ambiental. Não existe só um jeito de fazer educação ambiental. Existem várias formas de fazer educação ambiental. E ele vai pegar as ideias de vários autores e vai trazer 3 linhas de educação ambiental. Tá? Desculpa, ele vai trazer 2 linhas de educação ambiental. Eu quero que vocês prestem atenção na comparação dessas 2 linhas de educação ambiental, tá bom? E a gente vai dialogar bastante sobre isso, tá? Quando a gente estiver conversando na nossa próxima aula sobre esse texto, e a gente estiver falando sobre essa coisa de não quebrar o que é meio ambiente, o que é sociedade, eu vou trazer para vocês essa ideia de desenvolvimento sustentável e de sociedade sustentável, tá? Que parece que são 2 coisas que são sinônimas, mas elas têm algumas características um pouquinho diferentes. Tudo bem? Tá. Resenha, naquele esquema que a gente já está acostumado, é uma resenha crítica. Então, para vocês que também vão começar a fazer o projeto de TCC, prestem atenção nisso, meus queridos. Usem esses trabalhos para já fazer na estrutura da BNT, já fazer com uma escrita acadêmica, para já começar a exercitar o jeito de escrever e de pensar para a hora de fazer o TCC, tá bom? Então, essa resenha crítica, você vai começar no primeiro parágrafo, quem é esse autor?
certo? Um parágrafozinho para dizer quem ele é professor da onde, se ele está vivo, se ele está morto, enfim, quem é o autor do texto. Depois você vai trazer a resenha desse texto, que é, na verdade, um grande resumo desse texto, que você vai fazer com as suas palavras. Quando você for copiar igualzinho o que o autor disse, ou você vai fazer citação indireta, ou que é maior, você vai escrever com as suas palavras. Quando você for trazer igualzinho o que o autor está dizendo no texto, você vai trazer uma citação direta, que é copiar a fala do autor naquele texto, tá? Então, e eu quero que vocês deem destaque para essas duas coisas. A primeira delas é a coisa do socioambiental, estão juntos, e a outra coisa que é grifa, grifa, estrelinha, estrelinha, muito importante. Os tipos de educação ambiental, tá? Que ele vai dividir em 2 grandes blocos de educação ambiental. Ok? A semana que vem a gente não vai se ver, sexta-feira é feriado, então a gente não tem aula sexta-feira que vem. Alegre, né, Isamara? Escutei um rua aí. Então, usem esse tempo para fazer a resenha. Para que dia vai ficar ela pronta? Eu tenho uma dúvida. Peraí, só antes da dúvida, Gabi. Vocês vão me entregar esta resenha até o horário da aula, tá? Da próxima aula daí. Da próxima aula, que é só lá no dia... Hoje é dia 17, 3? 18? 17. É que sexta é dia 10. Dia 17. Só no dia 17. Então, eu vou colocar no Moodle uma coisa que é tarefa. Vocês vão fazer o trabalho de vocês, salvar em PDF e vão colocar lá na tarefa. Todo mundo vai pendurar no Moodle dessa disciplina. Não vai me mandar no e-mail. Ah, mas o Moodle está travando. Para atividade leve, texto, sem imagem, sem nada, salvo em PDF, ele não vai dar chabu, tá? Se der chabu, a gente pensa nisso lá. Vocês vão falar, Pro, não estou conseguindo. Mas é para dar certo, ok? Se não der certo, a gente muda para o e-mail. Mas assim, vocês entendem quando eu sou rigorosa na data da entrega? Porque eu quero que o momento do nosso encontro aqui, realmente todo mundo tenha lido o texto, feito a resenha, para que todo mundo tenha uma boa participação e faça um bom proveito da aula. Ah, professora, não deu tempo de fazer, posso entregar no domingo? Não, não vai poder entregar no domingo. Porque senão, se você não ler o texto antes, você vai ter um bom proveito da aula. Então, como não tem aula na semana que vem, eu vou ser bastante rigorosa nesse prazo da entrega, tá certo? Dia 17, vocês têm 14 dias, é um artigo científico só, que vocês vão ter que fazer a leitura e a resenha dele, segundo as normas da BNT. Fechou? Valendo de 0 a 10. Agora, eu não vou poder considerar a nota de participação, né? Então, só a entrega dele mesmo para mim já vai valer de 0 a 10, mas eu conto com essa nossa dinâmica participativa aqui durante a aula, beleza? Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema durante esses 15 dias, o WhatsApp, manda mensagem para mim ou no grupo e a gente vai se falando. Fechou? Professor. Sim. Ah, a Gabi também tinha uma dúvida aquela hora. Só um minutinho, Charles, deixa a Gabi falar, depois já passa para você, tá bom? Fala, Gabi. Era isso minha dúvida, Pro, você já esclareceu. Ah, então, fechou. Sobre o prazo de entrega, como que vai mandar, era isso. Tá. Obrigada. Charles? Professor, como demorou para mim conectar de novo, eu perdi uma parte. Qual texto é e aonde está? Já está no portal desde o início do semestre, mas eu vou colocar no Moodle também, tá bom? Qual é o nome do texto? O autor é Sandro Tonso e o texto é um nome longo, chama A Educação Ambiental que Queremos desde um Olhar para Nós Mesmos. Mas eu vou colocar no Moodle e já está no portal desde o começo do ano, tá bom? Mais alguma dúvida, turminha?
Pro, a atividade que você colocou no portal hoje é para a gente já te enviar hoje? Pode entrar no fórum hoje, pode entrar no fórum amanhã. Não, esse não precisa ser hoje, não, o fórum, tá? O fórum tem a ver com os equívocos conceituais, tá bom? É um fórum simples para a gente fazer um bate-papo sobre os equívocos conceituais, sem muitas formalidades. Tá bom? Turminha, se cuidem, alimentem-se bem, imunidade lá no alto, toma água, higiene, lava a mãozinha, aprendemos sobre os vírus hoje também, né? E sejam felizes, viu? Boa semana para vocês, bons estudos, tá bom? Fiquei bem feliz em ver vocês. Tchau, turminha. Beijo. Até mais. Tchau, Pro. Tchauzinho. Tchau.